aí pessoal, eu me chamo Breno. Eu me chamo Carlos Eduardo e nós somos alunos do curso de História Da Universidade Estadual do Ceará. Polo de Quixeramobim. Para falar com vocês hoje, a gente trouxe o tema que é sobre as eleições de 1989 e a democracia brasileira, atores e processos e prognósticos que ocorreram durante essa eleição. Aqui vocês irão ver de modo bem superficial o que foi essa eleição e o que ela trouxe de resultados e como ela é aplicada nos dias de hoje. Ela foi a mais importante, a eleição de 89, pois ela foi a primeira pelo voto direto depois de 29 anos, onde só ocorriam eleições de forma indireta. Mas, Breno, o que seria a votação indireta e indireta? Isso você vai ver agora. Basicamente, eleições diretas são aquelas em que a população é convocada a eleger seus representantes. Ou seja, é quando os eleitores vão às urnas, de 4 em 4 anos, para escolher os representantes do poder executivo e legislativo. Ou seja, a população elege o prefeito, governador e presidente, bem como vereadores, deputados e senadores. Já nas eleições indiretas, a população não tem direito ao voto. Nesse caso, um colégio eleitoral é quem escolhe o representante do executivo. No Brasil, esse colégio eleitoral é composto por Congresso Nacional, ou seja, por senadores e deputados federais. Como você já tem mais ou menos uma noção do que seria a votação direta e indireta, vamos dizer que o brasileiro já estava farto de que outros poucos decidissem por ele. Ele já havia sim se manifestado contra isso de maneira bem clara 6 anos antes, durante os debates de votação da emenda de Dante de Oliveira, que ele propunha restaurar a eleição direta já na sucessão do general João Figueiredo, que inclusive era o último presidente da ditadura iniciada em 1964. Mais do que a nova Constituição Cidadã, a Constituição de 88, promulgada no ano anterior de 89, no coração do brasileiro, somente a eleição direta para presidente encerraria de vez com a transição para a democracia. Seria o processo de redemocratização. Mas, Breno, o que seria essa redemocratização? Bom, na verdade, a redemocratização é o processo de restauração da democracia e do Estado de Direito em países ou regiões que passaram por um período de autoritarismo ou ditadura. E a redemocratização, na verdade, ela pode acontecer de maneira gradual, onde o poder restaura os direitos civis, ou abrupta, como é em geral o caso quando isso acontece através de revoluções humanas, que foi como aconteceu aqui no Brasil. Já sabendo um pouco sobre o que é eleição direta e indireta e sobre o que seria essa redemocratização, a gente vai falar sobre a eleição de Tancredo Neves e de José Sarney, que foi, na verdade, uma eleição que influenciou muito na eleição de votação direta de 89. Digamos que essa eleição de Tancredo Neves e José Sarney, pelo colégio eleitoral, foi um espetáculo de cidadania. Apesar do voto ele ter sido representado apenas por 686 pessoas, entre deputados federais, senadores e representantes de legislativos estaduais, os brasileiros eles foram às ruas gritar por Tancredo e festejar a sua eleição. Pessoal, acabei me esquecendo durante o vídeo de enfatizar a morte de Tancredo Neves, que seria o primeiro presidente civil eleito após a ditadura militar numa eleição indireta, que acabou derrotando o candidato apoiado pelos militares, Paulo Maluf. Porém, em 14 de março, véspera de sua posse, ele acabou tendo fortes dores abdominais, foi internado ainda, fez uma cirurgia, porém acabou morrendo. Sendo que no dia seguinte, quem tomou posse em seu lugar foi o vice José Sarney, ex-presidente do PDS, partido que apoiava a ditadura. Mas a Liga Cidadã, a Nação Cidadã, ela ainda não estava firmada. Talvez a morte prematura de Tancredo tenha colaborado para a construção de uma má vontade coletiva contra Sarney e o seu governo. O Brasil ele já não havia satisfeito a sua fome de democracia, que estava apenas no seu início. Vamos pontuar o que a gente já viu até esse momento. A gente sabe que a eleição de 1989 foi uma eleição
foi uma eleição importante porque foi a primeira eleição por voto direto, após 29 anos, onde as eleições aconteciam de forma indireta. Já vimos também o que seria essa eleição direta e indireta, onde direta é aquela em que os candidatos políticos eles são eleitos diretamente pelo povo, e é um modelo utilizado na democracia representativa, e a indireta que é aquela onde os candidatos não são eleitos diretamente pelo povo, mas pelo um colégio eleitoral composto por representantes escolhidos pelos povos, como senadores, representantes legislativos, e, enfim. As eleições indiretas, escolheríamos os candidatos que elegeriam o presidente e logo não escolheríamos o presidente diretamente. Fim de papo. E a redemocratização a gente também já viu até aqui, que seria o processo de restauração da democracia e do Estado de Direito em países e regiões que passariam por um período de autoritarismo ou ditadura. É isso, a gente já viu 4 pontinhos até aqui e vamos continuar. Também ficando marcada nessa eleição foi a inauguração da profissionalização do marketing político no país, que era ancorado pela TV, ou seja, foi um ponto importante também para essa eleição, onde eu vou falar um pouco mais na frente, o destaque que ela teve. O povo brasileiro, ele viu que estava tendo a democracia após a ditadura, que não foi um momento muito marcante para o país, que essa eleição estava mostrando seus direitos, estava dando direito aos cidadãos brasileiros a escolher o seu presidente para governar esse país. E analisando de maneira geral, essas disputas que havia entre os partidos e políticos, entre direita e esquerda, existia várias mudanças nesse candidato para escolher os seus representantes de fortes nomes, para que pudesse ter uma porcentagem maior de conseguir alcançar os objetivos que era ser o presidente da República. A direita estava bastante abalada por causa da política de Sarney, ou seja, esse governo que Sarney comandou, onde teve altos índices de infrações elevadas e uma crise muito grande. Então o povo brasileiro já estava cheio das promessas da direita. Então a direita tentou conseguir candidatos fortes e outros nomes para poder conseguir ter essa disputa com a esquerda. Então fizeram a tentativa de candidatar o grande empresário Silvio Santos, porém sua candidatura foi impugnada pelo Superior Tribunal Eleitoral, na qual a direita viu-se ameaçada de perder a eleição para a esquerda. Então ela apostou tudo em um jovem político alagoano chamado Fernando Collor de Mello. Ele era governador de Alagoas. Ele tinha uma boa aparência e um discurso carismático, um apoio financeiro bom, empresário brasileiro. Ele foi se tornando um cara forte nessa política, pois para seu carisma atrás das câmeras ele ganhou um forte álibi, que foi, podemos dizer assim, um álibi, que foi através da TV que ele conseguiu efetuar um grande crescimento nessa política. E também tinha muitos conhecidos, ele gostava de ser chamado como caçador de marajás, ou seja, caçador de corruptos, onde ele usou seu discurso muito em cima disso aí, que ele ia caçar os corruptos. Aí a esquerda, gente, já os partidos da esquerda, eles iam lançar 2 influências políticas que poderia polarizar essa disputa, que foi elas do Luiz Inácio Lula da Silva, como todos nós conhecemos o Lula, e representando o Partido dos Trabalhadores, o PT, e outro candidato também foi Leonel Brizola, filiado do Partido Democratas Trabalhistas, que ia apoiado em sua extensa vida política, influenciado pela política trabalhista da Era Vargas. Ele era da Era Vargas ainda, de 1900 a 1954. Aí, gente, eu trago destaque, não vou dizer todos, que é 22 candidatos, 22 partidos, mas eu trago os 4 que tiveram uma grande taxa uma grande porcentagem dos eleitores na política, onde teve vários votos, que foram o Fernando Collor de Mello,
do PRN, o Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, Leonel Brizola, do PDT e Mário Covas, do PSDB. Diante desse cenário, de vários candidatos, e essa disputa, acabou havendo 2 turnos. No primeiro turno, onde as urnas deixou a decisão para o segundo, entre os 2 candidatos, que foi Fernando Collor de Mello e Luiz Inácio Lula da Silva. Essa disputa. E tá aí agora onde eu vou falar, onde a mídia entrou nessa eleição, gente. A mídia ela foi uma forte influência para a candidatura de Fernando Collor de Mello, pois em discursos e candidatura contra Lula, ele foi muito melhor. A TV teve uma amplitude para o lado dele. Lula, mesmo com alguns militares a favor, ele tinha a sua fraqueza, o candidato do PT, que era atrás das câmeras. E Fernando Collor de Mello não. Fernando Collor de Mello ele era forte, bastante forte. Ele sabia agir, ele sabia falar, ele sabia cada movimento político em que falar atrás das câmeras. E foi aí onde ele ganhou a eleição, onde até hoje muito se fala que essa eleição de 1989 foi ganha a partir da mídia, onde Fernando Collor de Mello conseguiu em segundo turno elevar o seu número de votação e passar de Lula, onde Lula tinha até apoio de Brizola, mas não conseguiu chegar a esse nível que Fernando Collor de Mello conseguiu. Fora que Fernando Collor de Mello usou, hoje conhecido como o termo fake news, para derrubar um pouco a política de Lula, mas bem, isso aí é coisa de política. Bom, gente, então é isso. Fernando Collor de Mello conseguiu ganhar essa eleição através da mídia, onde foi uma forte influência. E Lula ficou em segundo lugar, né? Bom, gente, é isso. Obrigado por assistirem e até a próxima.